Excelente dia, bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Sejam todos muito bem-vindos. A live vai ficar gravada, isso já é padrão aqui. Hoje eu vou trazer depois de alguns dias, né? Nós ficamos fora aí alguns dias com lives e nós estávamos nos preparando para trazer mais informações, para trazer mais conteúdo. Bom dia, Gleide, seja muito bem-vinda. Então, esse tempo que nós vivemos, nós precisamos nos preparar. Mas só agora precisa se preparar? Não, nós sempre precisamos nos preparar. Só porque o ser humano ele foi conduzido para uma espécie de domesticação. O ser humano foi domesticado. Eu vi um vídeo hoje de manhã, onde mostrava um esquilo, que o pessoal pegou um esquilo, na verdade foi um gato que trouxe o esquilo para dentro de casa, e aquela família pegou o esquilo e começou a domesticar, começou a fazer, tratar ele, né, de uma forma muito tranquila, com cobertas, com mamadeira, fizeram todo um trabalho para o esquilo. E aí eu vi aquilo depois, o esquilo já crescendo, né, naquele ambiente doméstico, no apartamento, e eles foram levando esse esquilo com uma correntinha, assim, né, guiando, uma guia, essas guias, né, que levam os animais para passear. E aí levando assim, daí eu fiquei pensando, caraca, meu, olha só, e as pessoas dizendo, olha que lindo, que maravilhoso, um esquilo que era da floresta, ele acabou estando dentro de um apartamento e sendo cuidado. Bom dia pessoas, aqui ó, Marisete, bom dia a todos que vão chegando. E aí eu fiquei pensando, caraca, velho, olha só, uma tradução do que é o ser humano. Então, o ser humano ele simplesmente ele se afasta das origens, né, que é uma origem da floresta, né, nesse contato da natureza, e ele é transportado para dentro de um apartamento. E automaticamente ele é fragilizado. O ser humano ele acaba sendo fragilizado por conta de todas essas situações que hoje tem, né, que nós vemos aí no modo geral. Mas aí vendo aquele esquilo, da forma como ele foi cuidado, tratado e todo cheio das proteções, digamos assim, o esquilo ficou fragilizado. Se esse esquilo agora, se você soltar ele na natureza, ele provavelmente, pelo instinto da glândula pineal, ele consegue achar comida. Mas vai ter algumas dificuldades, porque ele foi tirado do sistema, do habitat dele, e foi colocado dentro de um apartamento. Mas é interessante, tá? Só para trazer para vocês um pouco dessa reflexão de como está essa questão nossa de vivendo em sociedade, tá? Aqui tem uma questão importante que é assim, ó, nós vamos falar bastante sobre agrofloresta e propósito. Então significa agrofloresta com propósito. Porque o fato de você estar pensando, inclusive eu já deixo uma pergunta para você. Quem aqui já tem uma agrofloresta? Quem aqui está pensando em construir uma agrofloresta? Quem aqui nunca pensou em nada disso? Se você puder colocar aí uma posição do que você já tem de conhecimento, se você quiser colocar aí nos comentários, vai ajudar muito para que eu traga para você mais informações, tá? Então é bem importante deixar os comentários aí sobre essa questão da sua realidade, o que você pensa sobre isso, se está tudo bem para você trabalhar e ter o dinheiro e somente comprar esses alimentos no supermercado e para ti está tudo bem, só para que a gente precisa criar aqui uma metodologia, uma ideia, né, um raciocínio sobre o que eu estou falando, e é importante que você ali do outro lado consiga reproduzir isso e eu também consigo te ajudar. Então tá, aqui fala assim, ó, nós temos uma situação que é agrofloresta com propósito. Por que tem que ser com propósito? Porque na verdade tudo bem pensado, nada é feito sem um propósito, ou melhor, quando você faz algo sem um propósito, normalmente ou quase sempre, né, acontece de não funcionar porque realmente você não teve aí um objetivo sobre aquilo, então vai fazendo as coisas meio que de uma forma sem pensar. Então o que acontece? Quando a gente fala sobre o agro, eu não sei se vocês sabem, mas agrofloresta, alguém sabe? Ou melhor, não sabe o que significa? Porque já diz o nome, né? Quando a gente fala em agro é comida no campo. Então floresta significa que é uma floresta de comida, simples assim. Então se você está pensando, está na dúvida ainda sobre o que é agrofloresta, imagina agora uma floresta cheia de comida. Então a nossa intenção aqui é trazer para você esclarecimento. Tá? Eu falo esclarecimento porque muitas pessoas elas me chamam às vezes no privado também e elas perguntam, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo entender, é muito confuso.
Ó, bem na verdade, é muito mais simples do que as pessoas estão imaginando. É óbvio que precisa de uma técnica, é óbvio que precisa ter aí um estudo, mínimo estudo, para poder começar a fazer aí seus plantios. Não existe uma agrofloresta que não seja mal feita, tá? Não tem agrofloresta mal feita, até porque você vai estar plantando árvores. Agora, existe uma agrofloresta numa situação onde você consegue identificar a situação, observando, né, nossa linha de raciocínio aqui e de inteligência como um ser que deveria pensar, né? O ser humano é um ser que tem a inteligência divina, né? Deus nos deu um cérebro, só que é o ser que menos pensa, para a coisa certa, pelo menos. Então, assim, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é uma situação onde que ele começou a ser inserido numa esteira de produção onde ele só come, ele só consome, mas ele não produz. Extraordinário dia, Verônica, muito bem-vinda, vocês, Elisete, todos muito bem-vindos. Então, assim, só para nós entendermos, tá? Quando nós falamos sobre agrofloresta, eu não vou economizar essa palavra, até porque nós precisamos enfatizar de verdade o tempo todo sobre a importância dessa agricultura regenerativa, essa agricultura onde realmente tem como cultura, né? Porque se você soubesse como funciona a agricultura, tá? Então o agri significa também que é a questão de plantio, né? Plantar no campo, colher aquilo que põe no chão, na terra. Só porque aí entra a cultura, né? Que é o agricultura. Cultura é o que foi perdido, né? Essa cultura. Então entrou o que? O agronegócio. Agora temos um negócio. E a cultura está onde? Então quando se perde a cultura, acontece que entra um negócio, que agora a intenção é faturamento, a intenção agora já virou um negócio. Negócio, se você pegar a etimologia, o lucro, né, que fala em lucro, vem da palavra lograr. Então o lucro significa lograr. Então se você pegar ali certinho a etimologia das palavras, você vai ver o quanto nós estamos, ou melhor, muitas pessoas estão perdidas nos seus raciocínios individuais. Então aqui é uma questão muito importante sobre o que nós estamos vivendo, o que nós de fato precisamos para ser feliz. O que você que está assistindo a live agora precisa para ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro do ano, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa com 10 quartos, né? Enfim, cada um aí tem um sonho particular. Mas o que de fato você deseja e almeja para ser feliz? Tá? Então uma questão muito importante é que se as pessoas soubessem o quanto precisa para ser feliz, elas estariam felizes exatamente agora, nesse momento, e não teria nada que trocasse a felicidade. Não existe dinheiro, não existe nada do que é material para poder trocar pela felicidade. Então assim, tem pessoas que ainda não encontraram um propósito de vida. Então essa que é a questão importante. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo, principalmente a nossa existência, ela é porque as pessoas não se perguntam isso. Por que exatamente o fato de nós termos nascido? Felicidade só com Jesus. Aqui tem a Daiane falando. Então, assim, o que acontece? Por que muitas pessoas, elas não têm aquela vontade de viver, elas estão fracas, elas estão desistindo da própria vida? Outro dia eu recebi uma mensagem, numa das postagens que eu fiz no TikTok, eu recebi uma mensagem que eu fiz uma analogia de uma árvore que é uma camélia, onde ela produz flores. Para você que talvez não saiba, a flor da camélia ela é considerada uma punk, plantas alimentícias não convencionais, onde você pode usar essa flor da camélia e fazer geleia. É uma delícia, é sensacional. Inclusive eu tenho até postagens falando e tem receita para isso. Olha aí que legal, nunca tinha ouvido falar sobre agrofloresta. É fantástico, é fantástico. Então o que acontece? Essa pessoa simplesmente diz assim: eu desisti da vida, né? Eu fiz uma analogia sobre uma questão de uma árvore que está produzindo flores, né? Que no caso é a camélia, e uma outra que é a mesma árvore, na mesma condição, na mesma situação de terra, ambiente, tudo igual. Só porque ela estava no lado e não estava produzindo nada de flor. Então ela estava secando. E aí eu perguntei no vídeo, né? Eu fiz essa pergunta. Eu disse, qual das árvores que você se identifica? E uma das pessoas disse: eu sou a árvore que está secando. Aí ela disse que já tinha desistido da vida e tudo mais. Aí eu mandei, né, respondi, porque a gente não pode deixar passar assim em branco de forma alguma. Então eu chamei ela no privado e aí mandei mensagem lá e tal, só porque ela acabou não respondendo. E a gente ora a Deus para que ela realmente encontre aí
o sentido da vida, que ela encontre os caminhos, né? Os caminhos da luz. Mas aqui, sobre essa questão da agrofloresta em si, nós precisamos entender que o ser humano ele foi afastado da sua origem, ele foi transportado para os grandes centros. Isso tem lá na Revolução Verde, quando começou toda essa transição da era industrial, quando saiu as pessoas lá do campo para poder ajudar as pessoas na cidade, com a questão da indústria, mão de obra. Então isso tem se chama Revolução Verde, a era industrial, quando tudo começou com aquele processo migratório das pessoas que viviam no campo para poder ajudar as empresas na cidade, com a promessa de que eles iriam sofrer menos e ganhar um bom dinheiro para daí sim poder ter uma vida satisfatória. Só porque não é exatamente isso, né? Porque por isso que tem que cuidar muito sobre as intenções. Para tudo existem intenções. Se a sua, olha bem, preste bem atenção. Existem intenções boas e outras que não são tão boas assim, mas existem intenções, tá? Tudo tem uma forma de atrair para alguma coisa. Nós temos uma intenção e ela é muito nítida, é muito clara. Caso você não tenha percebido, a nossa intenção ela não fica oculta. A nossa intenção é realmente trazer você que está ali do outro lado para poder entender o que nós estamos vivendo, o que nós estamos nossa experiência. Aqui, aí ó, a Lala entrando no live, que legal. Seja muito bem-vinda. Já convido a Assis aí. Aí acontece que quando nós estamos nesse estilo de vida, é importante falar do que já deu certo para nós, né? Então a nossa experiência, né? Se nós fosse contar uma experiência antes, né, dessa nova mentalidade, se nós pegássemos a experiência da mentalidade antiga, ia ser uma mentalidade, nossa, a minha experiência agora ia ser péssima, porque eu ia falar de coisas que não deu certo, porque isso aqui não funciona, o ser humano é não sei o que, papapá, então eu ia trazer para vocês agora uma experiência extremamente péssima. Agora, no momento que faz essa conversão, essa transição de uma mentalidade onde antes era uma mentalidade escassa, era uma mentalidade das trevas, digamos assim, uma mentalidade mundana, tá? Então agora trouxe uma mentalidade onde nós estamos conectadas com uma fonte de água pura, uma fonte que vem direta, uma fonte direta. Então imagina agora estar tomando uma água de um rio, sabendo que essa água passa no meio de uma cidade, você vai tomar uma água em quais condições? Agora, se você for direto na fonte desse rio, provavelmente vai estar lá um fiozinho que desce e você pode ir lá tomar sem se preocupar se ela está suja ou não. Sem se preocupar em como é que eu vou tratar a água. Cara, se você tem uma fonte de água ali no seu sítio ou no lugar que você pretende abrir, construir a sua agrofloresta, saiba que você vai chegar com uma canequinha, colocar embaixo dessa água que está brotando e vai tomar sem problema algum. Eu já cansei de fazer esse tipo de coisa. Na verdade eu não canso, né? Eu estou sempre... Eles estão indo para o aeroporto. Olha aí, ó. Assis está sempre em função. Ele é missionário de Curitiba, muito bom. Então assim, o que acontece? Nós temos capacidade de entendimento, e hoje de manhã eu estava assistindo mais um vídeo do Ernest, não sei se vocês conhecem, mas o Ernest Goethe, ele é um agricultor que trouxe para o Brasil essa técnica da sintropia, que é a agricultura sintrópica, onde trabalha com os princípios naturais, onde ele não depende, esse sistema não depende de nada, absolutamente nada externo. Nenhum tipo de adubo, nenhum tipo de fertilizante, nada. De herbicida, pesticida, tudo que tu imaginar de sida não precisa, tá? Aí por isso que é uma situação onde as pessoas ficam apavoradas, né? Quem não entendeu ainda essa tecnologia extremamente antiga, porque isso aqui é antigo, esse sistema que eu ensino, esse sistema que as pessoas que falam de agrofloresta, vocês acham que isso é novidade? Tanto que teve uma universidade, uma pessoa lá, um jovem, chegou assim para o palestrante e disse assim, tá, mas peraí, conta mais dessa novidade aí dos orgânicos, eu nunca ouvi falar aqui na faculdade, né? Isso é um cara novo. E aí o cara da palestra disse, cara, isso aqui é muito mais antigo do que tu possa imaginar. É dos teus avós, bisavós, das gerações passadas, né? A questão dos índios, as tribos, né? Aldeias, tudo isso é muito antigo. Então por isso que não tem nas faculdades esse tipo de ensino. Como é que eu sei de tudo isso? Eu não fiz faculdade, eu não fiz nenhum tipo de ensino superior de acordo com aquilo que tem os moldes, né, que o mundo oferta. Eu não tenho como. Vou estudar agronomia, vou entender tudo isso que eu estou falando aqui. Negativo. Você não vai porque lá não vai se falar sobre isso. Então como pode eu estar falando isso com vocês? Sabe que
Estou trazendo aqui uma base para vocês entenderem. Quando eu comecei a fazer lá o trabalho no sítio, né, que nós temos ali há mais de 6 anos agora, né, com esse trabalho da agroflorestal, eu comecei sem ter a mínima ideia. Escuta bem o que eu vou falar. Eu comecei a fazer o sistema sintrópico sem a mínima ideia. Na verdade, o que aconteceu? Eu fiz um curso, né? Mas foi, olha bem, eu fiz um curso de agricultura sintrópica em Viamão com o Fernando Rabelo. E ele é amigo, braço direito do Ernest Goethe, né? Que é o suíço. Só porque assim, antes eu comecei já a estruturar uma questão de só assistir algumas aulas na internet e eu comecei a fazer alguns movimentos. O curso me ajudou muito. O curso ajudou bastante. Eu fiquei 4 dias numa imersão total, né, somente fazendo o curso de agricultura sintrópica. Então lá tinha desde podas, tinha como manejo de solo, cobertura de solo, como fazer assim todo um sistema, como é que fazia o consórcio de plantas, né, porque a gente chama de SAF, Sistema Agroflorestal. E ali começamos a fazer todo um trabalho de consorciamento de árvores nativas, sabendo os estratos, estratificando, fazendo todo esse trabalho. Só que tem um detalhe, esse curso presencial, ele ajudou muito. Mas coisas que eu não aprendi no curso, eu fiz no sítio e eu vim descobrir há pouco tempo. Eu vim descobrir há pouco tempo que eu fiz exatamente como tinha que ter sido feito através de pessoas, hoje professores, né, na agrofloresta, ensinando nas redes sociais, ensinando no YouTube e tudo mais. E aí eu olhei para aquilo e disse, não acredito, gente, olha isso. Até falei para minha esposa, caraca, homem, eu fiz isso tudo. De uma forma já que daí eles explicando, eu entendi, aí o quebra-cabeça aí encaixa. Eu fiz exatamente igual como é o estudo da sintropia, só porque na época eu não sabia. Aí eu falei muito, eu até fiz um comentário grande ali na postagem daquele professor que explicou. Eu disse para ele, cara, eu fiz tudo exatamente da forma que você está falando, mas eu não tinha estudo nenhum. Eu fiz exatamente porque eu tinha, sabe o amor que tu tem por algo? Por exemplo, se você vai cozinhar agora e você não é formado em gastronomia, mas você tem tanto amor, né, sobre aquilo que está fazendo, automaticamente vai sair aí uma comida muito boa. Porque você está vendo os detalhes, está vendo isso, você está usando um raciocínio lógico. Nem sempre é lógico, tá? Porque às vezes o lógico ele confunde. Mas você está olhando, você está observando aquela situação e aí começa a fazer uma junção dos elementos e aqui vai criando sabores, vai criando forma, vai criando a cor, vai criando aqui o aroma daquilo e automaticamente você vai começar a construir aí algo muito bom. Foi o que eu fiz, então na época eu comecei a fazer praticamente sem muito entendimento, mas qual que é o principal de tudo isso que eu estou falando? É querer. Quando nós queremos, algo acontece. É muito, mas muito simples. É assim, ó, é o fato de você tomar uma decisão muito séria. O que realmente é prioridade na sua vida? Aquilo que for prioridade, você vai dar foco para aquilo acontecer, certo? Então, se as pessoas às vezes elas falam, mas eu até tô com uma vontade, nossa, pensa numa vontade de começar uma agrofloresta e tudo mais. Tá, mas peraí, só vontade não vai resolver. Porque assim, eu tenho muitas vontades, né? A gente tem vontade disso, daquilo, tá? Mas assim, para poder realmente você imaginar aquilo e poder alcançar, você precisa tomar atitude, precisa ter uma decisão de fazer algo. Então, é muito simples, é muito fácil. Existem duas situações, né? Pessoas que são tomadas por decisão e pessoas que são tomadas por condição. Eu aprendo sempre com vocês, Picolis. Muito bom. A Lala aprende. E falando em gastronomia, a Lala é sensacional, né? A questão dos pratos, né? Que eu já tive o privilégio de provar, inclusive nós tivemos, né? Eu, minha esposa e eu, e os filhos, estivemos aí há pouco tempo e nós provamos aí da excelente comida, né? Excelentes refeições ali junto com a Cis e a Lala. Muito bem-vinda, Lala. Parabéns pela pessoa que você é, né? Então, assim, o que acontece é que nós estamos realmente deslocados do natural. Simples. Nós estamos deslocados do natural. Quando nós voltamos às origens, nós começamos a resgatar aquilo que nos foi tirado. Mesa de comunhão, isso aí. Aquilo que nos foi tirado. Então, assim, pensa, se você avaliar, vai ter vários tipos de pessoas, tá? Então, assim, vai ter as pessoas que são inteligentes, as pessoas que são sábias e as pessoas que não são nenhuma das duas primeiras, né? Que aí você já sabe o que é. Então, se você pensar agora, olha só, as inteligentes aprendem com os próprios erros, tá? Pessoas inteligentes, elas vão aprender com o próprio erro. Ah, eu errei. Beleza, agora eu vou aprender com aquilo, ok? Beleza, então isso é uma pessoa inteligente. Uma pessoa que é sábia, ela vai aprender com os erros dos outros.
né? Ela não precisa passar 10 anos sabendo que vai dar um problema. Então, assim, eu não vou perder 10 anos da minha vida, né? Então, é isso que acontece. Agora, as pessoas que não são inteligentes e não são sábias, que elas são, né, desprovidas dessa inteligência, né? Tem muitos que chamam de burro, né? Mas isso aí o burro é muito inteligente também. Então são pessoas que são desprovidas, né? De alguma forma aí tem a glândula pineal calcificada e elas não conseguem fazer esse raciocínio, lógico. E inteligência e sabedoria falta para essas pessoas. O que elas fazem? Olha que interessante. Elas repetem os mesmos erros que elas mesmas cometeram e ainda elas adotam os erros cometidos por outros. Então imagina, você está cometendo o mesmo erro e adotando o erro dos outros e reproduzindo. Cara, isso aí é loucura. Por isso que está do jeito que está. Nós estamos falando aqui, e eu vou falar muito sobre agrofloresta e sobre esse novo antigo forma de plantar, mas isso requer muito sobre a questão pessoas inteligentes. Tá? Então pessoas inteligentes automaticamente elas realmente saíram do original. Então assim, a sabedoria ela é a maior de todas. Então se você é uma pessoa com sabedoria, você vai começar a observar a natureza. Você não vai destruir a natureza para poder plantar um produto. Você vai ficar a favor da natureza para plantar todos os produtos. Então assim, mas quantos produtos eu preciso plantar para poder alimentar a população? No sistema orgânico tem pessoas que dizem isso, que é impossível. É impossível se você achar que é impossível. Porque se as pessoas começarem agora a produzir o próprio alimento, partindo por esse princípio, automaticamente quando você começa a introduzir uma agrofloresta na sua casa, no seu leque familiar, né, parentesco, né? Imagina agora as famílias se reunirem onde tem um poder de comprar ali um sítio, uma chácara, uma fazenda, e sabendo que a família tal, ela é autossuficiente nos alimentos. Agora cara, isso é fantástico. Só porque o que aconteceu? As pessoas, o sistema, tudo que você possa imaginar, seja religião, seja política, seja o que você possa imaginar, termos de escolaridade, tudo foi criado para poder afastar pessoas. Quando as pessoas se dividem, elas enfraquecem. Quando enfraquecem, elas ficam vulneráveis. E elas, uma vez vulneráveis, elas vão aceitar tudo. E, inclusive, se ela está vulnerável, ela está sem essa condição, né, de poder e realmente ter uma estrutura psicológica, estrutura física, estrutura familiar, para te poder realmente começar a fazer um plantio, você automaticamente vai ficar dependendo de quem está plantando, você vai ficar dependendo de quem fornece a água, você vai ficar dependendo de quem fornece a luz, vai depender da internet, né? vai depender do modo geral. Pronto. Tá? Então, por isso que eu falo muito sobre a questão de nós governarmos a nossa própria vida. Quando você assume que você é o responsável pela vida que você tem, e não é a culpa do governo, não é a culpa dos pais, não é a culpa do prefeito, não é a culpa do vizinho, não é a culpa do passarinho. Porque as pessoas têm que começar a prestar atenção em parar de culpar os outros. Eu tenho sabedoria do tipo de Deus, a Daiane falando aqui, estão desconectados da fonte. Tudo é possível ao que crer. Reino dividido não prospera. Tanto que existe, né, uma frase que diz assim, separar, né, dividir para conquistar. Então quando você divide, é muito mais fácil conquistar, porque o povo está dividido. Por isso que ali entra as tribos, né? A gente pode falar do feminismo, do machismo, dos grupos extremistas. Tudo isso foi justamente para poder criar divisórias, para poder criar situações onde as pessoas realmente são inseridas naquela tribo e dizem assim, a partir de agora você me respeita porque eu faço parte dessa bandeira. Eu disse, cara, como assim? O que nós precisamos fazer? Para começar, preconceito não existe. Põe isso na sua cabeça, não existe preconceito. O preconceito está dentro de cada um. Autoresponsabilidade, exatamente a autoresponsabilidade. Então assim, é uma questão muito simples, muito fácil. É só as pessoas começarem a pensar. Olha só, como é que eu vou fazer agora para trazer uma pessoa que está totalmente inserida num sistema? Se ela não quer de fato sair daquilo, ela automaticamente vai ter que pagar pelos seus atos, pelas suas atitudes e pelas decisões. Caso contrário, nós estamos aqui, pessoas que querem, porque tem muitas pessoas, mas são muitas mesmo,
que querem sair da situação que estão, querem migrar para o campo, querem fazer todo esse trabalho agroflorestal, mas elas ainda estão dentro de uma cidade, elas ainda estão dentro de um sistema, trabalhando numa indústria, trabalhando aquele tempo, né, que tem ali dentro de uma cidade, né, numa grande metrópole. Tá, mas como é que faz agora para fazer toda essa transição de sair da cidade para morar no campo, para poder ter uma vida sossegada, com alimento? O que nós ajudamos? Nós ajudamos. De que forma que nós ajudamos? Primeiro passo, nós temos uma grande bagagem, né, desses últimos 10 anos, né, praticamente 10 anos para cá. Nós temos uma bagagem onde realmente vai trazer a sua realidade, provavelmente, né, você esteja, talvez quem esteja precisando, né, nessa situação, vai trazer pessoas que estiveram talvez na nossa posição e mostrar que sim, é possível você fazer a transição. Mas é você pegar agora, fazer as malas de hoje para amanhã e morar no campo e tá tudo certo, tá resolvido? Não. Olha aí, ó, que máximo isso, ó. A Daniela falou aqui, ó, eu não sei por onde começar, mas já creio. Eis a questão. No momento que você acredita, né, quando ela está dizendo aqui que ela crê, eu creio, se ela já crê, quer dizer, a mente dela já acessou. Se a sua mente, se os seus pensamentos já viram você e sua família, seus filhos se divertindo, se já viu você num lugar totalmente lindo, maravilhoso, imagina agora um jardim do Éden, onde lá tem aquela cascata, tem aquelas frutas, tem as crianças brincando felizes, então imagina agora tudo isso que maravilhoso. Então, se você imaginou, agora o que precisa é transportar o nosso corpo para aquele lugar. Então nós precisamos agora entender, por isso que entra a questão do propósito. Então, quando a gente fala da agrofloresta com propósito, é justamente isso. É nós trazermos uma ideia. Olha só, a agrofloresta é o que melhor tem de agricultura hoje em todo esse plano terrestre. Tudo. Não existe agricultura melhor hoje em termos de sustentabilidade se não for o sistema agroflorestal usando as técnicas da agricultura sintrópica. Não existe, pode fazer o que você quiser, pode virar a faculdade, pode virar a universidade, pode virar um agrônomo de cabeça para baixo, pode fazer o que você quiser. Não existe nada igual que vá fazer essa revitalização dos sistemas da ecologia, de todo esse sistema agroecológico. Não existe nada igual e olha bem, de graça. É totalmente de graça. Para você começar a aprender, é só você observar a natureza. Mas aí o que acontece? Eu fiquei observando a natureza por muito tempo e continuo observando. Todos os dias eu aprendo com ela. Então é isso que nós estamos aqui. Então imagine agora você não aproveitar o que nós estamos passando para você e muitos, né, acabam ignorando, né, algumas informações. Não ignore nada, absolutamente nada, porque tudo isso vai fazer, se não está fazendo sentido agora para você, vai fazer muito sentido num pequeno, curto, médio espaço de tempo. Então as pessoas, por estar morando no Brasil, exatamente, tudo começa com a mudança de mentalidade, exatamente, Gleide. Então, assim, as pessoas por estarem morando no Brasil, elas estão achando que a guerra que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, em outros lugares, que não está tudo bem. Está tudo bem, Brasil é Brasil, né? Está longe. Saiba que não existe nada isolado. Esse sistema aqui, desse plano, ele está totalmente coligado. Está todo mundo aqui numa espécie de... assim, ó, não existe país individual, não existe nada disso. Existe uma coligação em tudo isso. Tanto que se tu pegar o próprio agro, o agro depende de suprimentos, né, que vem lá da Rússia. Ele depende desses produtos, né, para adubos, fertilizantes, enfim, muitos produtos para o agro que o agro utiliza vindo da Rússia. Então vai acontecer, por exemplo, a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, com a questão do arroz, que aí lavou um monte de lavoura, que destruiu silos, né, com estoque de arroz e tudo mais. Aí as pessoas dizem, não deu nada. Não, tudo bem. Né? Isso aí é uma espécie, é igual o navio quando faz aquele, tu mexe o leme e ele vai mudar, tu mexeu aqui o leme 1 metro aqui, ele vai mudar 2 quilômetros lá na frente. Isso significa que tem um delay até começar a dar um reflexo, porque ainda existem produtos estocados, né? Ainda tem alguma coisa nesse sentido, mas vai dar um delay, vai acontecer um aumento nos produtos, vai acontecer talvez de você ter muito dinheiro
e não estou nem aí para essa questão de produção, só porque o seu dinheiro não vai comprar aquilo, não tem como comprar o que não tem. O seu dinheiro não vai comprar aquilo que não existe. Tá? Então eu escuto muito ainda escuto muito de pessoas que não estão na posição da inteligência nem sabedoria. Elas falam sobre isso. Tá tudo bem, eu tenho dinheiro, o dinheiro resolve. Então tá, continua com o dinheiro. O dinheiro é super importante, é extremamente importante. Dinheiro é importante, mas ele não é o principal. Nunca esqueça disso. Na falta de comida nas prateleiras do supermercado, o seu dinheiro lhe vale absolutamente nada. Zero. Absolutamente nada. Então não ignore o que está acontecendo, não ignore os sinais, não ignore nada disso. Se você no mínimo, o que eu estou falando fizer sentido para você, mas no mínimo você vai começar a querer entender um pouco mais, e você vai começar a querer interagir, fazer perguntas, e aí começar a avaliar, no mínimo pense mais sobre o cenário que você está vivendo, sobre o lugar que você está vivendo. Outro dia eu estava aqui no mercadinho, então, já está acontecendo aumento de produtos, do valor. Outro dia nós estávamos aqui no mercadinho, daí eu tinha ali o pessoal no caixa ali, né? Porque aqui é tudo muito pequeno assim, né? Muito próximo, então a gente conhece os vizinhos, conhece o pessoal aqui dessa região. E aí eu perguntei para eles, tá, Missy, olha bem, eu fiz uma pergunta para eles. Essa região aqui, se caso faltasse comida no supermercado, onde mais nós poderíamos adquirir alimentos? Aqui nessa região. Aí eles ficaram se olhando, não sei o que, eu disse, não sei, acho que em lugar nenhum, ninguém planta. Essa região aqui onde eu estou, no litoral de Santa Catarina, aqui realmente são poucos que produzem. Assim, ó, existem alguns terrenos, né, que aqueles lotes que chama, que eles estão aqui, outro ali, tá, e aí tem ali uma senhorinha que vai lá e planta. Pois não? Aí vai ter que viver de peixe, né? Como é uma área litorânea, vai ter que pescar. Mas falando só fora a questão do peixe, aqui não tem essa cultura de plantar, né? Aquela questão de plantio. Então automaticamente, no caso de falta, vai gerar um problema. Aí outra questão, se você pegar hoje os dados de pessoas que estavam no campo e as pessoas hoje que estão na cidade, 80% de pessoas que vivem na cidade e 20% de pessoas que vivem no campo. Então você percebe que essa é muito desproporcional, né? Essa questão de quem está produzindo para quem não produz. Então o que aconteceu? Uma grande quantidade de pessoas param de produzir para que uma pequena quantidade de empresas, no caso, que é a questão do agro, precise plantar para compensar aqueles que não estão plantando. Ah, mas aí o produto que está vindo no mercado não tem gosto, não tem cheiro, não tem, sei lá, não tem nem vida, né? Estão ali verde, inclusive. Tá, mas o problema é de quem? Não, pera aí, o problema é do agro que não sabe plantar. Na verdade, não. O problema são das pessoas que não produzem mais alimento. Uma questão muito importante, se você realmente está pensando sobre essa questão de o que vai acontecer, né, o amanhã, o que vai acontecer, porque não sei o que e tal, essa questão de alimentos, saiba que nós precisamos mudar nossa consciência sobre tudo isso que está acontecendo. Só porque, vou te dizer, tá, se eu realmente vazar desse lugar, se eu parar com rede social, se eu parar de falar, se eu simplesmente desaparecer, né, no sistema rede social, eu já sei o que tem que ser feito. Eu já sei exatamente o que tem que ser feito. Quem vai perder são as pessoas que não sabem. Quem vai realmente sofrer são as pessoas que não sabem o que tem que ser feito. Aí eu percebo, né, às vezes tem pessoas que chegam falando um monte de besteira, porque não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu vou ver o que eles têm de postagem, né, na própria rede, porque como eles estão criticando algo que eu estou fazendo, provavelmente eles devam estar fazendo algo melhor que eu. Aí eu vou olhar lá e não tem absolutamente nada, os caras não sabem. Então eles só estão aqui para encher o saco e falar um monte de besteira. Uma coisa que você pode ter certeza, nós não estamos aqui para encher linguiça. Nós estamos aqui para mostrar para vocês. Sabe qual que é a minha maior satisfação de tudo isso? É quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: sabia que eu comecei a acompanhar teu trabalho há muito tempo atrás e comecei a perceber o quanto é verdade, o quanto funciona, o quanto isso. Eu disse, meu Deus, como assim? Por que tu não me falou isso antes? Não que eu dependa de elogio, porque eu não dependo. Não dependo de elogio, pode ter certeza. E eu também não caio com crítica, tá? Não tô nem aí. Pode falar o que quiser, pode achar o que quiser.
Não quero saber. Aí eu fiquei pensando, assim, meu Deus, cara, a gente realmente atinge pessoas, só porque nem sempre elas se manifestam, né? Tanto que tudo que nós fazemos é para Deus, nós fazemos para que Deus se agrade. Simples. Se pessoas vão gostar, se não vão gostar, já não é mais problema meu. Isso não é mais problema meu. E olha só, uma situação muito interessante que nós temos que pensar. Olha bem, as pessoas são muito vulneráveis, elas são muito fraquinhas, com a própria questão tipo de falar. Ah, falou alguma coisa, a pessoa já sofre, ela para até de fazer o que fazia. Imagina agora numa live aqui, alguém chegar e dizer assim, mas tu é um bosta. Eu disse, que bom, a bosta eu transformo em adubo, eu ainda boto na horta, né? Legal? Então agora tu pensa, uma árvore, se você chegar para uma árvore e perguntar para, ou melhor, vamos fazer uma pesquisa, qual é a fruta que você mais gosta? Agora são todos fortes. Qual é a fruta que você mais gosta? Qual é a fruta preferida? Manda aí, quero ver. Todas. Todas? Eu vou colocar aqui só o título da live é Erosão da Civilização. Olha isso, cara, que pancada, hein? Erosão da Civilização. Todas também, eita! Eu confesso pra vocês que eu não descobri nenhuma fruta ainda que não tenha gostado. Eu também, realmente, olha, claro que a gente tem, né, a fruta que é da época, né, por isso que é importante nós observarmos sobre a fruta sazonal. Sazonal significa aquela fruta que está produzindo naquele período, naquela estação, inclusive naquele bioma, né? Porque às vezes tem o Brasil muito grande, então tem áreas que, por exemplo, a uva, tem lugares de regiões mais quentes que elas produzem 2 vezes por ano, né? Então, e aqui no Rio Grande do Sul produz uma vez por causa do frio. Então vai depender muito da época que você está vivendo. Por isso que você tem que comprar, mesmo no supermercado que está cheio de variedades lá, assim no mercado, na prateleira, compre sempre aquelas frutas que você percebe que são de época, porque ela vai estar com um sabor diferente, ela vai estar numa situação onde o próprio local onde você vive, ali na região que você mora, vai ter ali um produtor que está entregando no supermercado, não está vindo lá do Nordeste, não está vindo lá do Sul, não está vindo lá do Chile, né? Tem árvore, tem peras, tem uva, tem várias frutas que vêm lá do Chile, da Argentina, desses lugares, do Peru. Então assim, compre frutas que são sazonais, frutas da época. Todas orgânicas e sintrópicas. Ó, por que eu perguntei para você qual que seria a fruta preferida, tá? Imagine agora uma situação onde você gosta muito, sei lá, de maçã, mamão, né? Escolhe aí uma fruta aí, enfim, todas as frutas. E você vai lá agora para esse mamão que está ali produzindo, inclusive tem um aqui, deixa eu ver, tá ali ele. Tá ali o mamão produzindo e eu vou ali, olho para ele, tiro o mamão, né? E vou olhar assim, mas esse mamão aqui também podia ser um pouquinho maior, né? Pá, velho, esse aqui tá. Não. Ah, quer saber? Vou pegar esse aqui também, não tô nem aí pra ti. Não vou mais nem pegar mamão. O que vai acontecer com esse pé de mamão? Eu não tô falando sobre o poder das palavras, tá? Eu tô falando sobre a questão da própria natureza ignorar os ignorantes. A natureza, ela simplesmente ignora os ignorantes. Ela vai continuar. Esse pé de mamão vai continuar produzindo mamão. Ele não tá nem aí se tu gostou da fruta, se tu não gostou, se tu tá blá 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 blá. Por isso que eu falo, cara, quando nós estamos num propósito, não existe quem vá tirar você do foco. Você tem um propósito de ter sua agrofloresta, você tem um propósito que vai encaixando todo esse estilo de vida, onde tua família está unida, teus filhos estão obedientes ao que você está falando, dentro do que você tem como sabedoria. Você está atraindo pessoas para que elas sintam saudades na sua falta. Você está gerando um legado, você está construindo algo para deixar para as próximas gerações, que eu acredito muito que não sei nem se vai chegar às próximas gerações. Você está fazendo o que exatamente? Porque nós temos uma função, só porque o ser humano ainda não entendeu qual é a sua utilidade nesse lugar. Quando as pessoas entenderem que a nossa utilidade nesse lugar é de produzir e não de consumir, nós obviamente vamos consumir, isso é natural. Mas nós temos que ter a consciência que, em primeiro lugar, nós temos que produzir. Bom dia, Elisângela. Muito bem-vinda. Nós temos que produzir. E onde é que estão as pessoas que produzem?
É curioso porque as pessoas elas agem de uma forma onde elas não se sentem úteis, para começar, tipo, né? Não crescer e multiplicar, nosso propósito. Exatamente. É extremamente sério, é extremamente sério. E assim, olha bem, se vocês... É interessante se tivesse uma espécie de... vamos por assim, tipo, uma forma de eu encostar na pessoa e a pessoa, pá, entrar o conhecimento, assim, tudo aquilo que eu já sei, né? Seria bacana, mas as pessoas precisam gradativamente, né? A não ser que, claro, tem milagres, né? Que a pessoa realmente, ela dá aquele boom, assim, começa a vir as ideias e começa a transformar toda a mentalidade. Mas como seria bacana as pessoas terem esse mesmo entendimento? Porque quando nós percebemos que você não precisa ser formado, você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter... nossa, eu não nasci com esse dom de plantar, eu não nasci com o dom de não sei o que, blá, blá, blá. É tudo desculpa. Porque se você já nasceu, se você está ali agora, porque já é um milagre, cara. Já é um milagre. Né? Ô moça, já é um milagre. Não se aguentou? Ah, imaginei. Só dá uma contribuição. Tô sabendo. Aqui tem a... Oi, gente, quer ler tudo bem? Quer ler o comentário da Daiane? Eu vou ler um comentário aí da Daiane. Tem um provérbio que diz, né, que nada é brincadeira, né? A gente não pode... Tudo é muito sério que a gente fala, né, Dani? Só para complementar ali que tu tinha falado. Mas o Gladson falou assim que... eu não nasci com o dom. Muitas vezes nós não nascemos com o dom mesmo, né? Mas lá na Bíblia, né, que é o nosso manual, ela diz assim, ó, aquilo que você quer como dom, peça. Peça, e peça com força, porque você recebe. Então, existem dons que realmente nós não nascemos com eles, não fomos ensinados. O dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom da riqueza, o dom da multiplicação, da exponenciação. Peça ao Senhor. É simples assim. Senhor, é o seguinte, eu não nasci, reconheça. Eu não sei tal coisa, eu não sei nisso, não sei. Não, olha, eu não sei plantar. Não sei plantar. Só sei comer. Só sei comprar, mas eu quero também plantar. E aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor sobrenaturalmente nos traz o dom de plantar. E aí eu achei muito interessante porque quando o Gladson estava falando, estava acompanhando, né?